Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Será? Quem está feliz, diga amém. Quem está feliz, levanta aí no seu lugar. Olha para o seu irmão aí da frente, de trás e fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Aí nós vamos hoje, irmãos, dançar na presença do Senhor. Porque a dança, ela melhora a alma. Ela melhora o espírito. Em casa quando eu tô muito assim triste, aí que eu danço mesmo. Começo a dançar e tal, e aí logo a alegria vem. Abre a sua Bíblia no Salmo 15. Seja bem-vindos, você que está entrando agora, você que já chegou. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Irmãos, eu busquei uma palavra, eu queria ter trazido uma palavra. Eu falei para Deus, eu queria uma palavra assim, falando sobre louvor, falando sobre a gente adorar a Deus, a gente tá na casa de Deus. Mas o Senhor me deu aqui no Salmo 15, diz assim, ó: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Amém? Então é isso. Quando você está triste com alguma coisa, você não pode deixar de falar a verdade. Tem que falar a verdade. Se alguém te perguntar: como que você está hoje? Aí você: eu estou feliz. E você está triste. Você tem que ser sincera diante de Deus. Às vezes a gente fala: está tudo bem, mas é pela fé. Mas tem hora que a gente tem que abrir o coração com aquele irmão, com aquela irmã, com o pastor, falar o nosso sentimento que a gente está sentindo na sinceridade, porque limpa a alma, limpa o nosso coração e ajuda aquela pessoa, que às vezes aquela pessoa também está triste. Mas aí a gente vai ficar firme naquela palavra em Neemias 1:10, que diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Mesmo diante da tristeza, nós temos que ter força. Aqui diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem anda com sinceridade diante de Deus, que pratica a justiça e fala a verdade. Tem hora que a gente tem que falar com o pastor. Nós precisamos abrir o nosso coração com o pastor. Ou talvez com a irmã da igreja, uma anciã, aquela assim, né, Fátima? Aquela irmã de oração, que você sabe que ela ora, que ela busca por você. Não é se fechar, não. Né, irmã Hilda? Irmã Hilda, qualquer coisinha, ela não era daqui dessa igreja, mas sempre ela me ligava, ela mandava mensagem, falava: irmã Jandira, ora por mim. Irmã Jandira, ora por mim. Ora pela minha família. Então, Deus, Ele é com aquele que é sincero. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Comece a falar com Deus. Seja sincero com Deus agora. Não pede nada, só fala para Deus o que você está sentindo. Se você chegou aqui triste, fala para Deus. Fala lá no íntimo. Fala assim: Senhor, eu cheguei aqui hoje, eu tive um dia difícil, eu me magoei durante a semana,
Mas eu estou sendo sincera, Pai, diante de Ti. Eu quero o Teu cuidado, eu quero o Teu abraço, Pai. Eu quero o Teu ombro. Vai falando com Deus. Coloca a Tua causa diante de Deus. Qual é a causa que você tem, que ainda não foi resolvida, que ainda não teve o milagre? Deus, Ele te dá o milagre de respirar. Fala com Deus. Eu que fiquei no oxigênio durante 21 dias quase, eu sei o que é o fôlego da vida. Fala com Deus, agradeça. Agradeça, igreja, pelo seu fôlego. Fôlego da vida, pelo ar que você respira. Conversa com Deus. Fala para Ele que você está feliz de estar aqui na casa de Deus. Essa casa que nós demos o nome, casa de oração, igreja, casa de milagre. Que bom que vocês estão aqui, que bom que nós estamos aqui reunidos, porque o Senhor, Ele vive. O Senhor, Ele vive para curar, Ele vive para te libertar, Ele vive para salvar nossa alma, para tirar a tristeza, tirar a mágoa. Nós somos casa de oração, nós somos casa de Deus. Deixa Deus morar no nosso coração. Deixa Deus morar no seu, no meu, na sua família. Vai falando com Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Meu Deus, como é bom, Pai. Como é bom estar na tua casa. Como é bom praticar, Pai, a tua palavra com sinceridade no nosso coração. Como é bom, Pai, estar junto, Pai, com irmãos, congregando na mesma fé. Aleluias, Deus. Glórias e glórias e glórias. Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor vive e o Senhor reina. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, igreja? Palmas. Louva a Deus. Palmas com alegria. Dança. Vai pra dançar no seu lugar. Amém?
o Cordeiro venceu. Aleluia, Jesus.
Deus. Pode sentar, irmão. Esse hino, ele lembra muito a Santa Ceia, né? Daqui a pouco você vai estar participando da ceia do Senhor. Essa mesa tá linda. A Monique preparou com muito amor, com muito carinho. O irmão Wander ajudou a servir aqui, servo do Senhor. E esse hino ele diz: vem ceiar, o mestre te chama, vem ceiar. Ele é uma preparação para daqui a pouco. Ceiar é sinceridade, você e Deus. Não tem como a gente aqui em cima falar, você não pode. E o seu filho, muitas pessoas questionam, por que as crianças estão tomando ceia? As crianças, os pais, nós não podemos proibir. É regra da Nazareno, da igreja do Nazareno. A igreja que eu vi em outras igrejas, criança não podia, enquanto não batizasse. Mas os pais é que sabem como que estão os filhos. Se os pais falar, pode tomar, porque estão lendo a Bíblia, estão buscando. Aos pais é responsável pelos filhos, amém? Você trouxe o seu dízimo, o seu melhor, prepara aí. Irmão Alcino, pega um envelope aí, vê se tem alguém que está precisando de envelope do dízimo. Levanta a sua mão, você que está precisando de envelope de dízimo, para levar para casa ou colocar agora. Tem alguém precisando? Levanta a mão que ele passa aí e entrega para você. Amém? O dízimo. O dízimo é tudo que entrar na tua mão, tudo que passar pela tua mão. Se ganhou um presente, tenta calcular mais ou menos quanto que foi esse presente e dizima ele. Amém? Olha, estou estranhando, o irmão Wander hoje está sentadinho, irmão auxiliar. Amém, revezando aí, isso aí é bom demais. Amém? Prepara aí o seu melhor, com alegria, sua oferta, seu dízimo. Levanta do seu lugar, coloca o dízimo aí para cima, a oferta. Levanta a sua mão com o seu dízimo, com a sua oferta. Fique de pé, que você já está preparando para vir aqui, com alegria, ofertar a casa de Deus. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos e oferta a casa do tesouro, para que venha ter abastança na tua casa, nessa casa. Pai, eu abençoo, Pai, nesta noite, com poder e autoridade que o Senhor nos deu, juntamente com a tua igreja, Pai, nós repreendemos o devorador, o cortador, o migrador da vida financeira do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar com alegria. Então eu direi: versículo. Amém? Tão feliz? As crianças estão felizes? A Estela vai falar versículo hoje? Vai? Jesus. Do menor para o maior.
nada me faltará. No início, Deus criou o céu e a terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Porque o reino de Deus não é só comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Deus mandará que os anjos deles cuidem de você. Para onde quer que você for, ele estará. Salmos 91:11. Glória a Deus, amém. Quem é a tia que vai para a escolinha hoje? Quem é a tia que vai para a escolinha? Vem orar pelas crianças, a tia. Cadê? Já está lá? Já lá? Tem que levar. Eita. Então vem uma tia aqui orar pelas crianças. Levanta aí, Bia. Ana Beatriz. Uai, se está ensinando as crianças, sabe orar. E sabe mesmo. Paz, igreja. Oremos. Senhor meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada criança que está aqui, Pai. Que o Senhor possa dar ensinamento, Senhor, para elas. Que ali aquela aulinha, que o Senhor possa colocar a palavra no coração delas, Senhor. Que o Senhor abençoe não só elas, mas a família delas também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Igreja, pode ir, crianças, para aprender. Vamos ficar de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o seu coração e fala assim: Senhor, Senhor, preparado está meu coração nesta noite para ouvir a tua palavra. Usa o pastor como instrumento em tuas mãos. Amém. Pai, usa teu servo, Pai. Que não seja, Pai, o pastor Raimundo, mas seja o Senhor falando com ele, através, Pai, da boca dele. Que ele seja, Pai, boca de Deus, em nome de Jesus. Que nada, Pai, venha atrapalhar a palavra, Pai, que Ele tem para ministrar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que nada venha tirar a atenção, Pai, da tua igreja, a atenção nossa, Pai. Que nada venha tirar, Pai, essa palavra, Pai, que a gente possa ouvir e levar lá fora, Pai, aqueles que estão precisando. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias, glórias. Aleluia.
revela-nos a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Podemos assentar com alegria, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estão ouvindo bem aí, irmãos? Tá? Que para mim aqui está bem. Oh, Jesus amado. Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. É a ceia do Senhor. E eu quero falar nesta noite a respeito da ceia, irmão. Você compreende a ceia de fato e de verdade? Você tem uma visão clara do que é a Santa Ceia? Sim ou não? O que é a ceia para você? É um memorial? O que é? O que é a ceia para você? Você tem noção? O que você pode falar que a ceia é para você? Isso é algo que todo cristão precisa se preocupar, precisa saber o que é a ceia, né? Porque se nós participarmos de algo tão importante como a ceia, sem discernimento, irmão, o que a Bíblia diz que acontece com a gente? Não é isso? A Bíblia diz que muitos estão fracos e doentes porque não têm discernimento. Não discerne corretamente o que é a Santa Ceia. A Bíblia fala lá também, nós vamos ler o texto daqui a pouco, quando formos participar, ela diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Quando a gente fala isso, a maioria das pessoas entende que é para a pessoa ver se ela está no pecado, é ou não é? Mas não é isso não, irmão. Ele está dizendo ali, é para você examinar se você realmente sabe o que está fazendo. Ele disse: examine-se o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Então ele está dizendo ali, é para você se examinar, falar assim: eu sei o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está correto? É isso mesmo? Eu entendi o que é a ceia? Eu compreendi, eu estou fazendo com entendimento, com compreensão, eu tenho uma visão nítida espiritual do que é a ceia? Nós precisamos entender. Nós não podemos fazer as coisas sem saber o que está fazendo. Todo cristão precisa entender o que faz. Nós precisamos entender. Amém? Nós não podemos participar da ceia como um ato religioso, como algo instituído como uma religião. Por quê? Porque é muito mais profundo do que isso. A ceia, irmão, ela é instituída por quem? Pelo próprio Jesus. Pelo próprio Senhor Jesus. No dia que Jesus celebrou a ceia, irmão, o que foi revelado ali? O que foi revelado ali na ceia? O traidor. Então a ceia, irmão, ela é algo profundo, irmão, muito forte, que nós precisamos entender. Amém? Aí no livro dos Salmos, abra aí no Salmo 140. Nós vamos começar pelos Salmos. Aqui no Salmo 140, versículo de número 13, é o último versículo desse Salmo. Salmo 140, verso 13. Diz assim: assim os justos renderão graça ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Então, esse texto, irmão, ele nos traz uma clara visão de como você deve estar para participar da ceia. Tem que ser o quê?
Tem que ser justificado, não é isso? Tem que ser justificado e está o quê? Reto. Você tem que estar na direção certa, você tem que estar no caminho certo, na posição certa. Essa promessa é um fundamento da ceia. Para a pessoa participar da ceia, ela tem que ser lavada e remida pelo sangue de Cristo. Ela tem que ser uma nova criatura, ela tem que entender isso. E ela tem que entender também que esse ato, irmão, ele é muito profundo, é presença, é algo real, é como se você, Jesus está aqui, você vai participar da mesa com ele. Você lembra que Jesus celebrou a ceia junto com os discípulos? Ele sentado à mesa junto com os discípulos, partindo o pão, ele disse, fazei isto em memória de mim. Então, ali é um fato, irmão, algo real, presença de Cristo, Jesus presente. Ele diz, quando você fizer isso, isso é porque você está realmente com quem? Comigo. Então, a ceia, quando você se aproxima da mesa do Senhor, irmão, você tem que saber que Ele está ali. Que Jesus é presente. Aqui, quando você chega na casa para ceia, para ceiar, você precisa entender que você tem que estar em comunhão com Jesus. Comunhão significa o quê? Que você está junto, no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma condição. E com os irmãos, nós precisamos estar também em comunhão. Nós precisamos estar todos na mesma fé, no mesmo propósito. Porque a ceia, ela é um tribunal. É Deus. A ceia aponta para a cruz, para o presente e para o futuro. Então, quando a pessoa participa da ceia, quando ela senta à mesa com Cristo, é para haver uma mudança total na vida da pessoa. É para haver libertação, cura, é para haver discernimento, ela está recebendo uma porção de Cristo. É comunhão, é relacionamento, é intimidade. É isso que é a ceia. Então, é algo profundo. Então, a gente não pode participar da ceia como um ato religioso, só como como se fosse algo da igreja. Não, isso é algo profundo que nós precisamos entender. Amém, irmãos? Romanos capítulo de número 5. O ato da ceia, ele é tão profundo, irmãos. Romanos capítulo 5, verso de número 1, do 1 e 2. Diz assim: justificado, Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Amém, irmãos? Então essa fé, esse entendimento, nós precisamos ter de que justificado nós fomos pelo sangue da cruz, pelo ato da cruz, pelo aquilo que aconteceu na cruz. Então, quando nós participamos da cruz, quando nós participamos aqui da ceia, é como se nós estivéssemos indo à cruz, irmão. É como se nós estivéssemos ali junto com Jesus, indo à cruz. Então, nós precisamos entender isso, que é algo muito profundo, participar da ceia. Ele não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer jeito. Não vou à igreja hoje, é só ceia. Não. Você precisa saber que diante dessa celebração, diante da ceia, irmãos,
No mundo espiritual, isso é muito profundo. Há guerra, batalha, para que isso haja transformação. Então, a pessoa, na hora de quando participa da ceia, é para ver libertação na sua casa, é para ver mudança na área da sua vida, em todas as áreas. Aqui você está celebrando a morte e ressurreição de Cristo, o sangue derramado, a mudança, irmão, em toda a história. Você está saindo da velha criatura para a nova criatura, para participar, fazendo parte do reino de Deus, da vida celestial. Então, é algo bem profundo que nós precisamos entender. Não é só um ato religioso. Não é assim, não, eu vou à igreja hoje, que hoje é ceia. Não. Aqui, irmão, é um tribunal, é uma mudança. Aqui saiu de uma situação para outra totalmente diferente. A ceia, ela aponta para a cruz, para o momento que nós estamos vivendo hoje e para a eternidade. Então, é algo muito forte, irmão. É algo que, assim, se a gente tiver o entendimento, a compreensão do que é a ceia, é para fazer mudanças muito fortes na nossa vida, só por essa participação aqui do corpo e do sangue de Cristo, da intimidade, do relacionamento. Algo profundo, irmão, é você ter comunhão com o Senhor. Amém? Por isso que ele disse: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender que quando você participa da ceia, você está sentando à mesa com Jesus, você é como se você estivesse num casamento com Cristo. Você consegue entender isso? Aqui nós tivemos um casamento há poucos dias, não é isso? Né? Ali o casamento da Dara e do Jarilson. Eles não fizeram nada para ir para esse casamento. Fizeram não, né? Por quê? Por que eles gastaram, investiram dinheiro? Por que eles convidaram pessoas? Gastaram, às vezes, até além da sua condição financeira. Porque é um momento especial. Ali vai haver o quê? Uma mudança na vida deles. Amém. Quando nós participamos da ceia, irmão, é um casamento com Jesus. Amém. É sentar à mesa com Cristo, com o Salvador. É você participar de quê? Do reino de Deus, irmão. Amém. Participar da vida de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É corpo e sangue. É algo profundo, irmão. O inferno treme, irmão. Abala as estruturas. Quando Jesus foi à cruz, o que aconteceu? Terremoto, o sol perdeu a luz. Foi algo tremendo, irmão. A Santa Ceia é uma representação desse momento, irmão. Amém. Desestruturou tudo, irmão. Tudo. É algo impactante, forte, e nós precisamos entender que a ceia é tudo isso. A ceia não é só um ato religioso, não é só uma lembrança daquilo que aconteceu, não é só isso. É fato, é realidade, é vida, é participação, é convivência, é realização. Por isso que nós precisamos entender, amém? Hebreus capítulo 10, abre aí. Hebreus capítulo de número 10. Verso de número 19. Verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Então preste atenção aí. Para nós sentarmos à mesa com Jesus, nós precisamos entender tudo isso. Tudo isso. Aí é o que ele diz aí. Nós precisamos, pois irmãos, tendo, pois irmãos, intrepidez para entrar no santo do santo, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da cruz. Quando nós sentamos à mesa com Jesus, quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, nós precisamos entender que nós estamos realizando, é como se nós estivéssemos no céu. Você consegue entender? Sim, irmão? É como se nós estivéssemos no céu, sentado na mesa com o Senhor Jesus. Ele é o sacerdote, participando ali do corpo e do sangue do Senhor. Você consegue entender isso? Sim ou não? Ele diz, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o que Jesus fez, através do seu corpo e através do seu sangue, para nós chegarmos aonde estamos, você participante do reino dos céus, é isso que ela representa, irmão, que a ceia representa. É morte e ressurreição, é sacrifício de cruz. Ali na cruz, Jesus venceu o que, irmão? Venceu todo o domínio das trevas. Ali ele mudou até a história, mudou o calendário, mudou tudo, irmão. A ceia é um marco de transformação, de mudança, é algo profundo, irmão, na vida do cristão. Nós precisamos entender isso. Então nós precisamos participar de que forma? Com reverência. Com reverência. Algo profundo. Amém, irmãos? 1 aos Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeiro aos Coríntios 10, 16. Achou aí? 1 aos Coríntios, capítulo 10, diz assim, olha. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém, irmãos? Então, preste atenção, nós consagramos o pão, nós consagramos o vinho, e nós participamos disso, certo? É como se nós tivéssemos o quê? Vivendo com Jesus, sendo o próprio ali, ó, participando, fosse nós. Jesus é o pão da vida, sim ou não? E é como se nós tivéssemos inserido nesse pão. Você consegue entender isso, irmão? É como se nós fosse um pedaço desse pão da vida. Você consegue entender isso? Isso é muito profundo, irmão. É você ser um pedaço de Deus, irmão. Então é algo muito forte. Nós precisamos entender essas coisas, irmão. Nós não podemos participar da ceia, irmão, como se fosse um ato religioso. Como se fosse só um cumprimento de algo da igreja. Não, irmão. Precisa ser um marco na sua vida. A participação da ceia precisa ser um marco na sua vida. Você precisa entender o que faz, para poder desfrutar do valor que tem.
de ver mudanças, transformações na sua casa, na sua família, através de você participar do corpo e do sangue de Cristo. Do corpo e de sangue de Cristo. Por que às vezes não acontece nada? Porque nós não discernimos. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Fazemos de qualquer forma, de qualquer jeito. É só mais um culto onde vai ter a ceia. Não pode ser isso. Precisa ser um marco na nossa vida. Glória, aleluia. Foi ou não foi um marco na vida de vocês o casamento? E é isso que tem que ser, toda a ceia para nós. Aí ele foi lá, o Jarilson chegou lá, pegou a roupa ali, qualquer uma roupa lá no guarda-roupa e foi lá para o casamento. Foi assim? Fez o quê? Pagou R$1.000 lá para alugar um terno, né? Irmão. Aí a pessoa sai de casa para a igreja para participar da ceia, de que forma? É um marco, irmão. É participar com Cristo, é sentar à mesa com Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Poderoso. Ó Deus. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Você consegue entender, irmão? Você, na hora da ceia, você está se inserindo em Cristo para ter a comunhão, ter um relacionamento, uma intimidade, algo profundo com o Senhor. Glória. Aleluia. Salmo 16, abre aí. Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Diz assim, olha. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Então, preste atenção, se você está na presença de Cristo, se você está na comunhão com Jesus, está participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus, como você deve se comportar? Ele disse, a tua presença há plenitude de alegria. Então, no dia da ceia, irmão, tem que ser um dia diferente para você, para nós. Tem que ser um dia especial. Aleluia. Tem que ser um dia que a gente espera chegar. Que a gente conta, como as pessoas contam nos dedos, né? A hora de participar do corpo e do sangue do Senhor. Eu entendi que isso é a única coisa que eu preciso fazer, é ter comunhão com Cristo, é ter intimidade, ter um relacionamento. Então eu preciso participar do corpo e do sangue do Senhor. Amém? João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. Verso de número 56. 6:56. Achou aí, irmão? Evangelho de João 6:56. O que diz aí? Conseguiu entender aí? Diz assim, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Então, quando você participa da ceia, você não está participando do corpo e do sangue do Senhor, sim ou não?
Então, precisa fazer isso para dizer que você está em Cristo e Cristo está com você. Isso tem que ser uma realidade, irmão. Tem que ser algo concreto, real. Isso não pode ser uma ficção. Então a ceia não pode ser um ato religioso. Tem que ser uma vivência. Algo real, vivência. Nós precisamos viver isso. Não, eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Isso precisa estar claro na sua vida, amém, irmãos? Então ele disse, olha, quem comer a minha carne e beber, é isso mesmo? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mas se você participar só do pão e do vinho, irmão, não muda nada. Se for só um ato religioso, também não muda nada. Mas se você entender que você está participando do corpo e do sangue do Senhor, para ter uma comunhão, uma intimidade, uma vivência um com o outro. Você viver Cristo. Amém. Aí é diferente, não é? Amém. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Verso 9. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 9, ou Apocalipse 19, 9. Diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Glória, aleluia. São chamados à ceia de quê? Do casamento com Jesus. A ceia do casamento com Cristo. Aonde você vai se interligar com Jesus e ser o quê? Uma só pessoa. Não é isso que a Bíblia diz? Os dois serão uma só carne, uma só pessoa. Glória a Deus, aleluia. Mas é isso que tem que acontecer comigo e com você. Amém. A gente, quando vem para participar da ceia, é para esse relacionamento, essa intimidade, essa ligação com Deus. De ser participante do corpo e do sangue de Cristo. É de viver um casamento, uma intimidade, um relacionamento íntimo, uma comunhão. É isso que tem que estar selado na nossa mente, irmão. Isso não pode ser só um ato religioso. Tem que ser algo concreto, real, a nossa intimidade, relacionamento, intimidade com o Senhor. A ceia precisa representar para nós a nossa morte na cruz, a nossa ressurreição com Cristo e a vivência eternamente com o Senhor. Amém. Glória, aleluia. Vida eterna com Cristo. É isso que precisa estar na nossa mente. Então a ceia, qual é a expectativa que nós devemos ter da ceia? É a mesma que a Dário Jariço teve do casamento. Eu estava perto lá em casa e eu via como que era, irmão. Contando os dias. Ansiedade, aquela coisa. Poxa, não chega a hora, tal, está chegando, está chegando. E todo o recurso que ajuntava era para quê? Casamento. A ceia, irmão, é casamento, é aliança, pacto, compromisso com Deus. É você firmar esta aliança, esse pacto, essa comunhão.
Por isso que o Salmo disse lá, é reto, nós precisamos, lá no Salmo, nós lemos Salmo 140, 13, né? Justo, reto, verdadeiro. Nós precisamos ser justificados pelo sangue da cruz. Nós precisamos ser lavados e remidos pelo sangue derramado na cruz. A vida de Cristo precisa estar em nós. E a ceia é essa realidade, irmão. Tem que ser para nós essa realidade de Cristo habitar em nós. De nós estarmos em Cristo e Cristo em nós. Então, nós precisamos ficar ansioso para chegar a hora, irmão. De preparar para ir para as bodas. Para a aliança com o Senhor. Mas se nós participarmos da ceia, irmão, só como um memorial, só como um ato religioso, não muda nada. A Bíblia diz que se nós não discernirmos, nós somos o quê? Nós vamos participar agora, irmão, do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos participar agora. Mas eu quero que você participe sabendo o que está fazendo, irmão. Tem que ser um divisor de águas. Tem que participar do corpo e do sangue com entendimento, compreendendo. Não, eu e Jesus somos um. Você consegue entender isso, irmão? Diga, eu e Jesus somos um. Se Ele está em mim e eu estou nele, nós somos quantas pessoas? Um. Foi o que Jesus disse, eu e o Pai somos um. E nós e Cristo também temos que ser um. A nossa aliança precisa estar firmada, selada, lavada e remida pelo sangue da cruz. É assim que nós devemos entender e compreender a ceia, irmão. É uma comunhão, uma intimidade, é algo que nós vamos fazer, mas sabendo que é um pacto, uma aliança, um casamento com Jesus. E a nossa expectativa tem que ser de um casal que está noivo, esperando a hora de casar. Vamos para essa aliança, irmão, para esse casamento? Aqui nos 1 Coríntios diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, irmão, foi um dia fácil, foi ou não foi? Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmão, se nós participarmos da ceia sem entender o que estamos fazendo, nós estamos trazendo juízo para nós. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo. Aí, no verso 28, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, nós precisamos examinar nós mesmos. Poxa, sei o que estou fazendo? Eu tenho convicção, certeza do que eu estou fazendo? Por isso, verso 29, quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Precisa haver discernimento. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo.
Então a ceia, quando a gente participa da ceia, ela fala algo muito forte, sim ou não? Ela diz que nós seremos condenados ou não. Se nós participarmos com entendimento, nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que existem no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender e compreender que essa participação dessa instituição divina, que o Jesus é divino, sim ou não? Jesus instituiu a Páscoa. É uma aliança, é um pacto, é um relacionamento, é uma intimidade. É um casamento que nós estamos fazendo com o Senhor. É a igreja e Jesus. Então nós precisamos entender que isso é algo que tem que causar um impacto muito forte na nossa vida. De sermos casados com Jesus, de vivermos a vida de Cristo. Não é assim, o casal eles não vive a mesma vida? É a mesma, irmão. A conta de luz é a mesma. A conta de água é a mesma. A despesa com o mercado é a mesma. Então, se nós somos casados com Cristo, nós temos que viver que jeito? Em santidade, como Ele é santo. Separados, exclusivo para Ele. Amém? Assim, pois, irmãos, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então nós precisamos entender tudo aquilo que a gente precisa viver no cristianismo, para não ser condenado, irmão. Porque você já imaginou, irmão, você já parou para pensar sobre isso? Vivermos a vida na igreja e ser condenado por isso. Porque nós não buscamos entender, compreender, discernir as coisas. Aí a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus é salva e o cara que está na igreja a vida inteira não é. Você já parou para pensar sobre isso? Nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar. Mas ele foi uma pessoa reta, uma pessoa que... Porque todos nós temos Deus em nós, irmão, porque nós somos criados por Deus. Da criação, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todas as pessoas, se ela não conhecer Jesus, ela vai inventar qualquer Deus para ela. Mas ela vai criar um Deus para ela. Porque ela procura Deus, porque ela veio de Deus. Às vezes errado por falta de entendimento, por falta de ser dado para ela a visão correta. Mas nós estamos na igreja para a gente ter a visão correta das coisas. É para nós termos. Então, se nós passarmos a vida inteira ouvindo a palavra de Deus, mas nós não nos submetermos a ela, o que vai acontecer? Nós vamos ser condenados por isso. Não foi isso que está escrito lá no livro de Oséias? O povo perece por falta de conhecimento, mas tu, sacerdote. Aí ele fala o que com o sacerdote? Desprezou o conhecimento. Eu te desprezarei. Irmão, hoje não falta conhecimento. Você pode até desprezar o conhecimento, mas não falta. Naquela época, na época de Oséias, irmão, para você achar um livro era difícil, irmão. Mas hoje não. Hoje você tem a Bíblia na tradução que você quiser. Se você quiser a Bíblia traduzida no hebraico, você tem. No aramaico, no grego, qualquer língua que você quiser. E fácil, na palma da sua mão. Você não pode desprezar. Porque você é sacerdote lavado e remido pelo sangue de Cristo. Está escrito isso na Bíblia. Então precisa ter o entendimento e a compreensão.
Participar das coisas com entendimento, fazendo as coisas com entendimento. Amém? Então a ceia, ela não é um memorial. É uma aliança, um pacto, um casamento, uma comunhão. Tanto dos crentes com Jesus, quanto de um com o outro. Nós precisamos, irmão, viver em comunhão. Não é fazer festa, irmão. Não é fazer festa. É viver no mesmo espírito. No mesmo espírito. Se nós todos somos cheios do Espírito Santo, por que não concordam um com o outro? Alguma coisa está errada aí, não é? Se nós temos o mesmo Espírito, irmão. Temos ou não temos? Então nós precisamos atentar para nós mesmos. Por isso que ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é eu que devo olhar para mim e saber, poxa, o que eu entendo disso? O que eu entendo daquilo? Como eu estou fazendo assim, mas será que está certo? Porque quem vai perder? Agora você para e pensa, irmão, você já imaginou? Você passar a vida na igreja, chega lá e Jesus dizer, não, você estava sonhando. A realidade é totalmente outra. Era só um sonho. Não, irmão, nós precisamos viver a verdade. Nós não podemos viver na ilusão. Não precisamos viver em sonho, achando que está certo. Não, nós precisamos ter convicção. Saber que está certo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que vai nos levar à prática da verdade. Amém? Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Glória a Deus. Quero chamar o irmão Wander aqui, a irmã Francinete, para servir a ceia aqui nesta hora. Rogério está ocupado hoje. Glória a Deus. Está achando que é brinquedo, né? Glória a Deus. Nós vamos participar do corpo e do sangue, irmão. Mas a palavra já foi dada. Quando você vier aqui, irmão, venha sabendo o que você vai fazer. Examine o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Eu estou fazendo esta aliança com o Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, Pai. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por este momento, Pai. De podermos estarmos aqui, ó Deus, na casa que chamamos pelo teu nome, Senhor. Para sentarmos à mesa com o Senhor, Pai. Para participar do corpo e do sangue do Senhor, Pai. Para ser um com o Senhor, Pai. Para firmarmos essa aliança, Pai. Até aquele dia, Pai. Nós ensaiamos para podermos estarmos juntos, Pai. Lá nos ares, sentado à mesa, Pai. Junto com Abraão, Isaque e Jacó, Pai. Juntos, meu Deus, com o Senhor Jesus. Com todos os apóstolos, meu Deus. Ó Senhor, que todos, Pai, aqui nesta noite, Pai, possam participar do corpo e do sangue do Senhor, Pai, com entendimento, Deus. Sabendo o que está fazendo, Pai. O que Ele está fazendo aqui é um pacto, uma aliança, um compromisso com o Senhor, Pai. De ser um com o Senhor. De que o Senhor será um com ela, Pai. Então, Deus, perdoa nossas falhas, nossos erros. Perdoa, Pai, o nosso tempo de ignorância, Pai. Perdoa, Pai, porque já participamos, Deus, sem saber o que estamos fazendo. Não é para nós com olhar de justiça, mas
Que o sangue da cruz nos purifique e nos lave, Pai. Que possamos, Deus, participar do corpo e do sangue do Senhor, Pai. Com sabedoria, entendimento e compreensão, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sai do seu lugar, pega o pão e o cálice e aguarde um minuto. Todos receberam? Todos receberam? Glória a Deus. Então levante o pão para o céu. Senhor Jesus, eu consagro agora esse pedaço de pão, Pai. E a partir de agora ele deixa de ser um pedaço de pão, Pai. Passa a ser o corpo do Senhor, que foi crucificado lá na cruz, Pai. Diga assim: Senhor Jesus, já não é mais um pedaço de pão, mas é o corpo do Senhor, que foi crucificado no meu lugar. Participe agora do corpo do Senhor. Glória a Deus. Levante o cálice para o céu. Senhor Jesus, eu consagro agora esse suco natural da uva. E a partir de agora ele deixa de ser o suco natural da uva e passa a ser o sangue do Senhor. É o sangue da nova aliança. Diga assim: Senhor Jesus, já não é mais o suco natural da uva, mas é o sangue do Senhor, que foi derramado lá na cruz, para perdão dos meus pecados. Participe agora do sangue do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louve a Deus, exalte o nome dEle. Adore Ele de todo o coração. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor da glória. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Forte estás,
pela vereda da justiça, por amor de todos. Leva o entendimento e a compreensão de todas as coisas, Pai. Abra os olhos espirituais, para que possam ver a dimensão do Espírito, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Possam, Pai, cada dia glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo a igreja para a glória de Deus, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tendo misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte, bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.